Salve, salve, meu povo lindo de axé, salve, salve, boa malandragem, bom dia, boa tarde, boa noite para quando você estiver vendo esse vídeo. Sou eu aqui mesmo, Fábio Feliciano. Vim bem sumido aqui do YouTube, né? Mas trazendo esse vídeo, né? A gente nessa correria toda de trabalho profissional, coisas do santuário, enfim, outros projetos, né? Acabei deixando aqui um pouquinho o canal um pouquinho abandonado, mas vou voltar com força total, vou ver se eu gravo um vídeo por semana para vocês. E o assunto que eu quero trazer hoje é um assunto que eu já tenho pensado há algum tempo, né? Durante essa caminhada aí, a gente conhece muitas pessoas, né, que vêm conversar, vêm falar, enfim, que estão, né, abraçando forte esse segmento da malandragem, dos malandros, da gente de seu Zé Pilintra. Então eu resolvi compartilhar um pouquinho da minha história com vocês, que pode servir para você, né, que está começando agora. Né? A gente vê muita coisa na internet, muitos tipos de conteúdos, né? E eu acho que a gente precisa ter um certo cuidado, ter um certo filtro, né? Em respeito a todos, né? Não estou aqui para dizer nenhuma verdade, né? Dizer que a minha verdade é a verdade absoluta, mas eu vou compartilhar desses meus mais de 30 anos, com essa energia de Zé Pilintra, como começou, o que me trouxe até aqui, né? Como que eu fui descobrindo essa linhagem. Eu acho que é bacana a gente ter esses relatos, né? Assim como na igreja, né? Tem os testemunhos, né? Nós aqui também temos que dar o nosso testemunho também de fé, né? Para dizer até onde chegamos aqui. Gente, como já falei em alguns podcasts, né? Já falei algumas falas, né? A minha história com o seu Zé, né? Não vou entrar especificamente, profundamente na espiritualidade em geral, vou falar só dessa parte de malandro. A minha história com o seu Zé, ela começa em 95, né? Quando eu tenho o primeiro manifesto com ele. E quando eu manifestei com o seu Zé, né? A linha de seu Zé não era tão... Essa linha da malandragem ainda ela não tinha tanta abertura dentro do segmento da Umbanda, né? Eu venho, não sei se todos sabem, mas a minha origem é umbandista, né? Hoje eu sou candomblessista, mas eu venho de berço de Umbanda, de raiz, né? Minha mãe era mãe de santo de Umbanda, então eu fui criado, nascido, batizado dentro da Umbanda, né? Então dentro da Umbanda, o seu Zé não tinha essa abertura como tem hoje, né? Então muita gente cultuava seu Zé como Exu ou como baiano, né? Linha de baiano dentro da Umbanda, né? Falo bem especificamente do estado de São Paulo, né? Que é da onde eu sou nascido, mesmo já estando há muitos anos aqui no Rio de Janeiro, né? E entra nesse segmento de seu Zé que, estudando todos os fatos, eu tenho certeza que ele que me trouxe para cá, mas a minha mediunidade, né? Ela vem da origem da cidade de Santos, né? Eu comecei no terreiro da minha mãe, participei depois que minha mãe acabou fechando por problemas pessoais, fui para um terreiro de Umbanda chamado Caboclo Pena Verde, na cidade de Santos, que existe até hoje, né? A minha mãe de santo, a minha madrinha, que a gente chama carinhosamente de madrinha, já não está mais entre nós, mas o meu irmão, hoje, que assumiu lá, está lá até hoje, né? E depois eu me iniciei no candomblé. Mas, voltando ao seu Zé. Quando eu tive essa manifestação, muitas dúvidas, ainda mais eu, que era um rapaz de 15 para 16 anos, surge. Porque essa marginalização em cima do seu Zé, até liturgicamente falando, né? Que o seu Zé era um espírito que leva para vícios de bebida, outros tipos de vícios, que a pessoa
não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de ser ninguém na vida, gosta de viver na vadiagem, na boemia, viver de golpes, aquela coisa toda. E dentro da minha própria família mesmo, eu não culpo eles, né? Era o que se pregava na época, né? Eu fiquei muito retraído e cheguei até a ficar envergonhado um pouco de receber, de ter essas incorporações com o seu Zé, né? Eu via as pessoas, né, me incorporando com o Exu. Eu tenho Exu, tá, gente? Eu tenho Exu. Meu Exu foi se manifestar depois, né? Rapidinho para falar, né? O primeiro Exu que eu recebi foi um Exu chamado Tata Caveira, né? Ele ficou comigo um tempo, isso dentro da linhagem da Umbanda, né? E ficou comigo uns anos aí, bastante anos. Depois ele disse que já tinha cumprido a missão comigo, né? E que não viria mais. E aí chegou o Exu que eu trabalho hoje, que é o seu Tiriri, né? Que trabalha comigo até hoje. Mas essas manifestações vinham muito depois, né? Caboclo e tudo. Então, eu comecei a me entregar mais para esses outros tipos de energia e meio que retrair o seu Zé dentro de mim. Porque eu, desculpa, ficava com muito medo desse julgamento, né? Desse preconceito das pessoas, tudo mais. Mas eu via muito o seu Zé, né? Eu sonhava demais, né? No começo da minha dignidade, pelo menos comigo, eu sonhava muito, né? Eu, eu lembro até hoje que eu fechava os olhos, às vezes assim, quando eu ia dormir, e aí eu via fumaça se materializando, e eu via o malandro com muita luz atrás, né? Todo iluminado. Então, quando eu me entrego para essas energias, eu esqueço um pouco do seu Zé, ele meio que começa. É um choque, assim, meio que espiritual, que ele começa a querer atravessar a frente por ele ser, vamos dizer assim, um guia de frente comigo, né? Hoje eu entendo porque tanto que ele quis participar da minha vida, acho que por toda a trajetória humana que eu tive, acho que se eu não tivesse essa energia, né, eu, enfim, poderia ter tido outro tipo de caminho. Mas quando meu pai faleceu, né, eu fiquei muito revoltado, né, porque o meu pai carnal, né, meu pai carnal era Logan, e ele era o grande cara que, além, né, como homem, como pai, como marido, como chefe de família, ele era um cara que extingava muito a nossa fé, né? Hoje eu sou um cara de muita fé porque eu tenho isso do meu pai. Meu pai era um cara que acreditava muito, sabe? Assim, ele acreditava que o sagrado podia tudo, que tudo conseguia tudo. E o meu pai faleceu, né, com uma idade um pouco precoce, né, com 55 anos. E na época eu me revoltei muito. Eu tinha 19 para 20 anos, eu me revoltei muito. E culpava a espiritualidade porque tinha levado meu pai, né? A imaturidade de um jovem, né? E paralelamente a isso, né? A gente passou um pouco de dificuldade financeira, né? Até as coisas não eram as coisas de aposentadoria, de pensão, até pela minha mãe, né? Não eram tão rápidas como é hoje. E eu fui nascido e criado num local que tinha o lado bom, né, mas também tinha o lado ruim, tinha as amizades que tentavam a gente a outros tipos de situação que não seriam legais para mim hoje, né, e eu fiquei tentado. E eu lembro uma vez que eu estava num baile, desculpa, num baile funk, e eu estava com um pessoal que eram meus amigos de infância, mas tinham
outro, né? Faziam outro tipo de situação. Só que eu nunca desmereci ninguém, né? Porque nós fomos nascidos e criados juntos. Eu estava nesse baile, estávamos lá, tomando cerveja, tudo mais e tal. E eu lembro que eu apaguei. Eu apaguei. Quando eu me dei por mim, eu estava na porta da minha casa. Eu falei, gente, será que eu tomei cerveja aí, né? Isso eu já estava com 19 anos. Desculpa, foi depois que meu pai faleceu, então eu já estava com 20, 21 anos. E eu falei, gente, será que eu bebi, né? E agora que eu tô me lembrando, tudo mais e tal. Tudo bem. No dia seguinte eu fiquei sabendo, né? Que esse bar teve uma confusão, teve porrada, óbitos e tudo mais e tal. E aí, o seu Zé chegou, né? Depois de um tempo. Eu tenho uma tia minha que praticamente não, foi minha segunda mãe, né? Que me ajudou a me criar. E ela acompanhou muito esse meu processo de iniciático dentro da espiritualidade, né? E seu Zé falou para ela que eu podia fazer o que eu quisesse na minha vida. Já disse num podcast. Desculpa. Mas que se eu pensasse em fazer algum tipo de situação errada, ou usasse algum tipo de droga, ou algum tipo de qualquer coisa, que ele quebrava minha cabeça e me levava dessa vida. Foi esse recado que ele deixou. Né? Talvez já prevendo que eu poderia acabar me deixando levar pelas amizades, né? Naquele processo de revolta pela perca do meu pai. Então, isso me instigou, né? Eu falei, desculpa, tá, gente? Eu falei, caramba, né? Esse espírito prega aquilo que as pessoas falam, que prega contra aquilo que as pessoas falam que ele faria ou fazer, né? Isso me instigou a pesquisar, a fazer os estudos. Só que as fontes de pesquisa, naquela época, eu te falo disso dos começos dos anos 2000, eram muito rasas, né? Eram muito... Você tinha que fazer a vivência na prática. E eu sempre, desde pequeno, tive muito essa vontade de estar no Rio de Janeiro. Eu sempre fui muito também fissurado em escola de samba, né? Desde criança. Minha primeira vinda ao Rio de Janeiro foi em 98. Eu vim assistir um desfile de carnaval com 18 anos, sozinho, atrevido, né? Tô me sentando aqui, gente. Eu não sou blogueiro, muito blogueiro, então não liguem pra isso. Então eu vim assistir carnaval, tudo mais e tal, e aí começou essa minha ligação com o Rio de Janeiro, né? E eu passei a vir todos os anos, e aí comecei a fazer amizades aqui. E nisso a minha espiritualidade caminhando, seu Zé se manifestando, se manifestando, se manifestando cada vez mais forte. Né? Eu aprendendo algumas coisas com ele também. E quando eu decido vir morar no Rio de Janeiro, eu caio logo justamente aonde? Eu morei, o primeiro lugar que eu morei aqui no Rio de Janeiro foi na rua Moncorvo Filho, que é no centro da cidade, ao lado do Campo de Santana. E o lugar mais próximo que você tinha ali para sair era Lapa, né? E aí eu venho nessa época aí de 2008, 2009, já frequentando aqui, né? Mas não como morador. E aí você vai conhecendo malandros da Lapa, conhecendo a história, e aquela história vai casando com o que o seu Zé falava. Uma coisa muito importante que eu vou dizer para vocês. Eu trabalho com o seu Zé do Morro, o seu Zé Pilintra do Morro. Eu só fui saber que ele era Zé Pilintra do Morro há uns 7 anos atrás. 7 anos não. 6 anos atrás. 2021, depois da pandemia. Antigamente era só Zé Pilintra, Zé Pilintra, Zé Pilintra, só Zé Pilintra e pronto.
Por que eu quero trazer isso para vocês? Eu vejo hoje as pessoas já se manifestando com a entidade, já com nome, com história, com tudo isso. Eu só fui saber a história do meu Zé também tem uns 5 anos, a história que ele conta, né? Que eu passei para vocês, já viram até. Foi já até inspiração para peça de teatro, já para várias coisas. É uma história um pouco conhecida aqui na internet, porque eu já falei, né? Já tem outro vídeo que eu falei. Mas eu fui saber há pouco tempo, né? Há pouco tempo, 5, 6 anos para mim é pouco tempo. De quase 30 anos que eu estou dentro, né? E não é porque. É porque talvez eu não estava com maturidade para poder entender essa história, para poder saber essas coisas, né? Porque tem muito isso. A entidade, seja ela malandro, ela tem essa percepção da tua maturidade espiritual para saber como é que você vai absorver isso, né? E eu fui saber o nome de batismo dele também, logo depois. Eu tinha uma desconfiança, né? Por algumas questões de sonho, que o nome dele era de batismo, né? O nome dele, do Zé que eu trabalho, que era José Elias, né? Eu tinha essa desconfiança, mas eu fui ter a certeza depois de muito tempo que ele veio e falou. Era José Elias da Conceição, nascido na cidade de Exu, veio para o Rio de Janeiro, morou no Morro da Conceição, frequentou a região central a região central do Rio, né? Gamboa, andou pelos lados da Estácio, né? Ele tem um amor muito grande pela escola de samba da Estácio, né? E depois que veio para Lapa, enfim. E aí as coisas foram gradativamente, né, acontecendo com naturalidade. Quando eu fui me dar por mim, eu já estava bem estabilizado aqui no Rio de Janeiro, né? Bem ambientado, tanto na questão profissional como na questão pessoal, para poder realmente entender a história. Então, eu digo que seu Zé me trouxe para o Rio, né? Para entender, primeiramente, toda a essência dele, toda a cultura dele, para depois eu me tornar um mensageiro dele, né? Um instrumento dele, para que ele possa pregar a sua verdadeira história, né? Porque a história do meu Zé, como eu vou dizer agora, é a história de tantos outros Zés que já tiveram por aí. Cada um Zé teve uma história, né? Mas sempre nessa pegada que malandro não é bandido, malandro não foi marginal. Malandro foram vários homens que foram perseguidos, marginalizados pelos preconceitos, pelas perseguições da época, né? Assim como capoeira, como candomblé, como tudo que vinha do segmento do povo negro, e o malandro foi apenas mais um, né? Então a gente vem fazer essa justificativa, essa narrativa dessa história. Eu tenho certeza, malandro é o santo brasileiro que a igreja ainda não reconheceu. Porque a sua memória está viva tanto até hoje e a sua cultura, né? Agora sim bem explicada, porque não tem só eu, tem várias pessoas que discriminam muito bem o que é Zé Pilintra, o que é ser malandro, né? O que é o malandro de verdade, o que foi esse segmento. É o nosso santo brasileiro não reconhecido, né? Como eu sempre falo, naquela cantiga de capoeira, né, que tem, me diga quem é brasileiro que não tem um pouco de malandro, né? Então, foi um breve relato. Eu vou começar a trazer mais vídeos para vocês. Se vocês quiserem deixar aí no comentário, dá um joia, dá uma curtida, para me dar uma incentivada. Quiser trazer sugestões de vídeos, né? Não só sobre malandro, mas a gente pode falar sobre espiritualidade também. Tá bom, gente? Então, para eu poder aparecer, trouxe essa exploração para vocês. E salve a malandragem, salve a Lapa, salve o morro, salve a favela. Vou finalizar com uma cantiga muito bonita do seu Zé, que narra um pouquinho da história dele, né? Que foi composta aí pelo Gugu Fragoso,
e o Bagu que deram para ele esse presente, né? E ele adorou e toda hora quando ele chega ele canta essa cantiga. Nasci em Pernambuco, terra de bom feiticeiro. Com 18 anos vim pro Rio de Janeiro. Oi, no Morro da Conceição vivi a vida, mas era em Santa Teresa o cabaré de Margarida. Oi, Margarida era mulata perigosa que não falha, e colocava qualquer homem pra correr numa navalha. Vivi com ela há muito tempo, me tratava como um rei, mas foi por Esmeralda que eu me apaixonei. Oi, Margarida, nunca vi igual aquela que tirou a minha vida porque eu não fiquei com ela. 7 facadas, não deu pra pedir socorro. Eu então desencarnei e me tornei seu Zé do Morro. Salve a malandragem. Axé. Até o próximo vídeo.